Eu vou falar um pouquinho sobre a influência do folclore na preservação ambiental. Então, um pouquinho sobre mim, sou a Gabriele Pereira, eu tenho 22 anos, às vezes a gente esquece a própria idade. Eu sou da turma 018 de Gestão e Análise Ambiental e estou no PET desde o segundo semestre de 2018. Coloquei uma frasezinha aí para puxar um pouco sobre o tema, que é: os ignorantes que acham que sabem tudo privam-se de um dos maiores prazeres da vida, aprender. É de um provérbio popular, então não tem alguém específico que disse isso. E por que eu trouxe essa frase? Porque a escolha do meu tema foi da gente crescer ouvindo histórias do folclore e como o conhecimento, vendo como o conhecimento popular guarda muitas das coisas científicas que ainda não estão explicadas, por exemplo, medicamentos, muitos tratamentos naturais que os antepassados nos mostram, assim, por exemplo, minha avó tem muito conhecimento de plantas que não são utilizadas na medicina convencional. E também um pouco da relação das antigas gerações com a natureza, que era muito maior. Então eu fiquei pensando qual seria a influência desses mitos em cima dessa relação com a natureza que nossos avós tinham. Um pouquinho sobre os nossos antepassados e a natureza. Os mais antigos relatam uma relação muito próxima com o meio ambiente. Então, eles nos contam histórias de que iam a cachoeiras, que faziam trilhas, brincavam diretamente com a natureza, faziam brinquedos com o próprio natural, como bonecas que eram feitas com sabugo de milho, ou então algumas brincadeiras que eram jogadas com pedras. Por exemplo, a chincha antes era com pedrinhas e não essa forma que a gente conhece. Perdão, gente, minha garganta ainda tá ruim. E daí um pouquinho sobre o folclore brasileiro. É um conjunto de expressões culturais que englobam aspectos da identidade nacional. Então, ele vai muito além dos mitos, muito além das histórias que a gente cresce ouvindo. Ele tem as lendas, brincadeiras, danças, festas, algumas comidas típicas e muitos costumes que são passados de geração para geração. O nosso folclore é extremamente rico e ele tem influência europeia, africana e indígena. E, além disso, ele tem uma variedade entre as regiões do país. Então, ele não fica restrito a um mito para o Brasil todo. Ele tem várias ramificações das histórias, tem algumas lendas que são mais conhecidas em algumas regiões e em outras não. E daí eu trouxe um questionamento aí, se seriam nossos avós bons contadores de histórias ou testemunhas de uma realidade sombria. E por que disso? Porque a gente cresce ouvindo mitos de seres ligados à natureza. Como, por exemplo, o Curupira, que ele era um protetor da natureza, ele enganava os caçadores para proteger os animais. A gente cresce com a Caipora, a mais conhecida, no Castelo Rá-Tim-Bum, né, que é um ser que protege a natureza e fica bravo com pessoas que estão ali desmatando ou então poluindo as matas. Tem o boitatá, que é uma cobra com olhos pelo corpo todo e fogo, que ele distrai os caçadores para que eles não consigam encontrar a caça, né? Também relacionado ao fogo fato, o boitatá. Algumas regiões do Brasil têm o boitatá como sendo fogo fato e algumas regiões têm dois mitos diferentes, né? Seria o boitatá e o fogo fato. A gente tem histórias de Saci, Iara e Boto Cor-de-Rosa, que são seres praticamente elementais que vivem na natureza. E essas histórias nos trazem muito respeito à natureza. Então, eles estão ali para proteger,
eles que ajudam a conservar, ajudam os animais e fazem a floresta prosperar. E além disso, esses mitos nos trazem uma sensação de pertencimento. Como que eu vejo isso? Você cresce com a ideia de que se você jogar um lixo ali na floresta, a caipora vai vir e te punir de alguma forma. Então, com isso, a criança fica com medo e não joga lixo na floresta. Então, é uma forma de educar que tem com as lendas e que trazem essa relação mais próxima com o meio ambiente. E a gente aqui, né, no meio urbano, a gente acaba perdendo essa ligação com os mitos e também com a natureza, e acaba criando algumas novas lendas, que seriam as lendas urbanas, mais relacionadas com o nosso meio. Ele se afasta do natural e tem outro mito, como a loira do banheiro, muitas histórias sobre locais mal assombrados, e cria uma nova relação voltada ao nosso cotidiano. E daí o místico mais natural acaba sendo um costume dos antigos, dos velhos. E daí eu percebo nessa relação que a gente tem o mito como algo sendo do nosso dia a dia. Agora a gente tem novas lendas porque vivemos na cidade. Nossos avós, eles tinham lendas mais relacionadas à natureza, porque viviam em fazendas, viviam próximo a locais mais naturais. Tinham uma relação maior com o meio ambiente. E disso eu trago a perda da ligação com o natural em relação a gente, porque além da gente perder o costume das lendas, a gente perde aquela relação do mítico com a preservação que nossos avós tinham. Muitos antigos têm medo das florestas por conta das lendas. E a gente não tem mais esse costume, não tem mais essa ligação do homem com a natureza. E daí, como é algo muito subjetivo, não teve uma conclusão certa, e seria o que a gente consegue tirar de tudo isso. Então, como que as lendas influenciaram nas nossas vidas? Então, como que nossos avós cresceram acreditando em algo ali e criando esse respeito maior com a natureza que a gente não tem? Quais as ligações que podemos ter com nossos antepassados em relação a esses mitos? Então, o que os nossos avós trouxeram para a gente em relação ao folclore, às crenças populares, que fazem com que a gente tenha, mesmo que pequena, uma ligação com a natureza de uma forma mítica, de uma forma que a gente vai cuidar, não só porque é o nosso planeta, mas porque a gente tem o medo do sobrenatural. E o maior questionamento que eu tirei ouvindo todos aqueles podcasts foi como o resgate do conhecimento popular pode impactar na educação ambiental. Então, como que esse entendimento dos antigos em relação à natureza pode nos auxiliar com uma educação ambiental. O quanto o folclore nos traz para esse enriquecimento da educação ambiental, o quanto a gente não pode passar para as crianças através dos mitos e das lendas do folclore. E daí eu coloquei aí se seria um conhecimento pré-científico ou agregador em relação à educação ambiental, o quanto que pode ser ensinado às crianças sobre o meio ambiente através de contos, além das histórias e outras coisas do folclore. E é isso, gente. Minha maior referência foi um podcast, então eu não coloquei aí.